Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Paz do Senhor a todos. Essa semana eu fiquei incumbido de trazer a devocional da semana. E o Senhor falou comigo em Ezequiel 37, eu vou ler para os irmãos, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhe: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: A estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho de som de chocalho, e os ossos se juntaram, os ossos com os ossos. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o Senhor soberano: Venha desde os quatro ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Amém? Eu estava meditando nessa palavra quando o Senhor me falou o seguinte: quando Ezequiel ele entrou ali naquele vale, não foi porque Ezequiel quis, mas o Senhor pegou Ezequiel e colocou naquele vale. Muitas vezes a gente entra no vale, irmãos, não é porque coisas aconteceram, mas foi porque o Senhor assim quis. Porque sempre onde tem vale, sempre onde tem deserto, tem uma prova. E muitas vezes nessa prova é algo que o Senhor mostra que Ele pode fazer milagres, é algo que Ele mostra que Ele pode realmente trazer vida àquilo que não tem vida. E o que me faz mais pensar neste momento é que quando Ezequiel estava ali naquele vale, ele viu aqueles ossos. O que o Senhor me deu foi o seguinte: que nem todo mundo está preparado para ver aquele vale. Nem todo mundo está preparado para viver aquilo que Ezequiel viveu. Tem vales que Deus só coloca gente preparada, tem vale que Deus só coloca profetas, porque não é todo mundo que está preparado para ver aquilo. E quando Ezequiel viu aqueles ossos, na minha mente, conjecturando minhas palavras, eu creio que ele pensou: são apenas ossos. Mas uma coisa curiosa, que eu estava comentando com uma pessoa sobre isso, e ela me falou o seguinte: que não chame de osso aquilo que o Senhor chama de filho. Não chame de perdido aquele que o Senhor pode trazer de volta. Porque ali, depois que Ezequiel profetizou, houve vida. Os ossos se juntaram, o tendão voltou, a carne voltou, e depois soprou o espírito. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não importa o estado que as pessoas estão do lado de fora, não importa como muitas vezes eu me sinto, se eu me sinto morto, se eu me sinto apenas o osso, apenas uma palavra, apenas uma ordem do Senhor, tudo muda. Mas muitas vezes o Senhor mesmo poderia ter falado ali: volta a ossos secos. Mas o Senhor preferiu usar Ezequiel. Porque se o Senhor falasse volta a ossos secos, a gente não teria muitas vezes a carga que tivemos nessa palavra, porque diríamos: é o Senhor, eu não posso fazer isso. Mas Ezequiel era um profeta. E quando o Espírito de Deus falou para ele, dê a ordem, ele deu, aquilo começou a ter vida. Muitas vezes o que precisamos apenas falar é profetizar uma palavra. Assim como Pedro profetizou na vida do... Perdão, assim como os discípulos profetizaram cura na vida do coxo.
Então, às vezes, uma palavra basta para trazer vida. Uma palavra basta para dar ânimo. E que realmente devemos tomar cuidado com as coisas que nós falamos, porque não podemos realmente chamar de osso aquilo que o Senhor chama de filho. Muitas vezes nós criticamos as pessoas que estão do lado de fora, muitas vezes criticamos as pessoas que estão sem força, mas não sabemos aquilo que ela passou, não sabemos o estado que aquele osso se encontra, mas não é nosso direito chamar de osso, mas é nosso dever profetizar para que ele torne a vida. Amém?